Rosanna, I will make you co-host. Rosanna, you will record in Portuguese, and I will record in English, of course. And Caitlin will record in French. So I will open the webinar so people can join us, and have a great session, everyone. And you can start, Tinash, when you are ready. All right. Thank you. Thank you, everyone. I see people are joining. Thank you so much for making time to Muito join obrigado por vocês estarem aqui participando da sessão de hoje, que é parte das sessões sobre os sistemas e instalações de saúde sustentável para uma resiliência climática na África. E nós vamos compartilhar o conhecimento que nós temos de algumas das regiões que estão fazendo coisas muito boas e habilidades práticas em relação ao que nós vemos com diferentes stakeholders. A sessão de hoje busca analisar o processo de adaptação e entrar em várias atividades e práticas. Então, nós queremos muito ver de forma prática como está funcionando essa resiliência. Então, agora, nós temos interpretação. Nós temos interpretação simultânea para inglês, francês e português. Então, para vocês acessarem a interpretação, vocês clicam o botão de interpretação, que está na parte inferior da tela. Vocês vão ver esse botãozinho de globo e aí vocês escolhem o idioma de escuta. Na sessão de hoje, nós vamos ter palestrantes em francês também. Então, nós encorajamos todos vocês a escolher o idioma preferido de escuta para ouvir durante toda a sessão. E se vocês estiverem, por acaso, no celular, vocês clicam nos três botões, no botão de 3 pontinhos que aparece na parte inferior para escolher a interpretação também. Nós sugerimos que vocês usem o botão de perguntas e respostas para qualquer pergunta que vocês venham a ter para os palestrantes dessa sessão. Essa sessão é parte de um curso que está interconectado e eu espero que ajude vocês bastante a poder contribuir com todo o sistema. Então, a primeira sessão nos falou sobre resiliência climática e depois a gente teve uma sessão de métodos e processamento para adaptação. A terceira sessão foi sobre a habilidade de lidar com os diferentes problemas nas diferentes comunidades. Caso você tenha perdido alguma sessão, nós encorajamos que vocês deem uma olhada no link do nosso site, onde vocês vão ver todo o conteúdo das sessões anteriores. A sessão de hoje vai focar no processo de adaptação de saúde, como eu mencionei, e falando dos principais atores e parcerias, e depois nós vamos ter outras sessões em setembro que vão lidar com esses sistemas. E depois nós também vamos ter sessões em setembro que vão falar sobre questões práticas, e daí nós temos uma análise de sustentabilidade e as medidas e monitoramento de avaliação desses sistemas. E vocês podem ter mais informações sobre o resto das sessões que estão por vir no nosso site, e nós recomendamos que todos vocês convidem seus colegas, suas organizações parceiras e instituições com as quais vocês trabalham para entrar nesse congresso
porque nessas sessões vocês vão ver a importância de toda essa colaboração. Então, só um lembrete para aqueles que estiveram nas sessões anteriores e para quem está chegando hoje, que o certificado ficará disponível se vocês participarem de pelo menos 80% das sessões. Então, quando vocês entrarem, usem sempre o mesmo e-mail no Zoom para que a gente possa contabilizar a presença de vocês, porque assim vocês automaticamente vão ter a presença registrada para a sessão. E os certificados, como eu falei, vão ser dados às pessoas que participam de pelo menos 8 sessões e que tenham pelo menos 70% no final do curso. Então, essas são as pessoas que vão receber o certificado de participação. Então, para quem está participando hoje pela primeira vez, eu realmente encorajo que vocês participem do resto das sessões, porque ainda não é tarde para vocês terem o certificado, para que vocês consigam participar dessas discussões sobre as mudanças climáticas. Então, esse slide é só falando sobre o que eu acabei de explicar, sobre a importância da participação com um único link para todas as sessões. Então, eu vou repetir, somente as sessões ao vivo que são consideradas para participar e não para participação e não quem assiste a sessão gravada. É só um lembrete para que vocês possam receber o certificado de vocês. E se vocês quiserem mais informação, falem com o nosso time. Esse aqui é o nosso grupo de WhatsApp, que eu sugiro que vocês participem para ter informações sobre o curso e também para receber mais recursos e informações sobre os resultados que nós já estamos tendo. Então, eu realmente sugiro que vocês escaneiem esse QR Code. Leva só alguns segundos para fazer o escaneamento desse código e participar do grupo. E nós temos o link também compartilhado no chat, se vocês, por acaso, não conseguirem escanear. A sessão de hoje tem como objetivo principal analisar os custos dos processos e sistemas de adaptação climática e uma avaliação dessas configurações em relação ao clima e a implementação, o financiamento e o monitoramento. E isso nos leva também às diferentes formas de responsabilidade dos principais stakeholders nos avanços de adaptação climática em relação a médicos, autoridades públicas, pesquisadores, sociedade civil e, claro, os tomadores de decisão. Então, eu encorajo vocês também a compartilhar essa sessão com os stakeholders com quem vocês trabalham, para que eles participem e entendam a importância desse curso, para que todos possam entender o importante papel que eles têm nessa colaboração conjunta. Outro objetivo seria identificar as parcerias e estruturas de governança necessárias para desenvolver e implementar essa estratégia de adaptação climática nos sistemas de saúde que passam por todos os setores e níveis de sistema também. Então, os governos também são bastante importantes quando a gente pensa nesse processo e quando a gente pensa num esforço mais coordenado para que tudo aconteça. E para nos guiar nas sessões de hoje, nós temos o privilégio de contar e escutar o Altaj Kutani, que ele é um profissional de meio ambiente e segurança na OMS da Etiópia, e ele lida muito com o clima e com as mudanças, dando suporte ao ministro
E nós temos também Koudou Mané, que também ela é ministra da Saúde e de Higiene Pública do Senegal, e nós temos Lolaine Lokoli, que também trabalha com o Ministério da Saúde do Quênia. Então, eu encorajo que vocês prestem muita atenção no que eles vão falar, porque eles nos lembram de tudo que nós temos que fazer. E eu peço desculpa se eu não pronunciei o nome deles corretamente. Então, agora eu vou passar palavra ao Walter Kutani, que é especialista em planejamento e que está trabalhando nos últimos 10 anos com saúde e meio ambiente, e ele também é parte da OMS da Etiópia, e ele também faz consultorias em saúde ambiental, saúde pública, e ele lida com economia, e ele é especialista em saúde com muitos anos de experiência, em que ele explica o papel dos países no suporte a esses sistemas resilientes e sustentáveis para os países, principalmente na África, para lidar com essas mudanças climáticas e entender essa avaliação de adaptação em termos de como isso afeta a saúde e em termos da implementação global dos planos de adaptação. E ele também dá suporte ao estabelecimento de garantias em sistemas que respondem a doenças climáticas em sistemas de saúde pública, principalmente em Moçambique. E ele também já deu suporte a muitos países africanos, trazendo evidências de saúde que são transformadas em políticas, e ele também fala dessa cooperação para resiliência em saúde. Então, nesse sentido, ele fala não só de adaptação, e eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido em alguns tópicos relativos a uma apresentação nesse sentido. Então, agora a palavra é sua, professor. Oh, okay. Thank you very much. I'm trying to share Bom, muito obrigado. Eu estou tentando compartilhar presentation. a minha apresentação. Is it coming now? Ela está aparecendo agora? Not yet. Not yet. Okay. Ainda não. Ok, então deixa eu tentar de novo. Today, what is happening? Okay, so let me go here. Share. Share. Can you see it now? Vocês conseguem ver agora? Yes. Yes. Okay. Sim, sim. Thank you very much. Bom, muito obrigado For the opportunity also, pela oportunidade. I'm happy to share Experiência, overview on a estrutura de vulnerability adaptação, assessment. We have done that, o both que for the inclui nation, também a avaliação also on de the healthcare vulnerabilidade, e a facilities. gente So that lida part com has isso been nas covered. instalações de saúde, e I isso tudo assume já foi that coberto. Lydia has already done, and then based E on eu the acredito adaptation option que identified, vocês todos já in the viram as last two opções de sessions, my adaptação. colleagues presented E last nas week and últimas last sessões, week. os meus colegas já We apresentaram are coisas gonna nesse develop sentido, now e nós the agora health vamos national desenvolver adaptation plan. This is the o second plano phase de, of de how the adaptação country can plan resiliente, e for é assim que o climate país change. pode So lidar com as mudanças this is the climáticas. outline. I'm gonna to use it. This is Esse é só very um quickly. esboço, e eu vou falar brevemente sobre I'm going to isso. repeat E because Dinesh has already eu não vou presented repetir tudo, porque the
O Dinesh já apresentou os objetivos dessa sessão, mas eu quero ter certeza do que vocês estão vendo nos meus slides, porque eu tentei colocar ele de acordo com os objetivos estratégicos. Então, para começar, como uma apresentação, isso também foi falado durante a abertura sobre mudanças climáticas e o risco da mudança climática e os riscos nas variabilidades climáticas, como secas, enchentes, aquecimento, tempestades, isso tudo é muito importante e a gente também tem que levar em consideração a elevação do nível do mar, que traz riscos, e isso também impacta a saúde com doenças como malária, cólera, como má nutrição, tudo isso é impactado por esses riscos. E também há uma resposta para o setor que precisa trabalhar com vigilância e resiliência. Então, nós vemos esse tipo de impacto e esse primeiro gráfico mostra a afetação do calor e o estresse no sul do Sudão, que é uma coisa bastante crítica e que tem sido muito discutida sobre o que está acontecendo nos últimos 13 anos no Sudão, no sul do Sudão. Então, como conclusão, a mudança climática não é só sobre ciência, é sobre pessoas, saúde e sobrevivência. E esse estresse de aquecimento é mortal, não só com o espalhamento das doenças, mas com todos os outros efeitos. E eu já falei isso aqui, de certa forma, sobre o aumento da temperatura, que aumenta os mosquitos da malária, por exemplo, que depois traz a contaminação da água, que leva também à cólera, e depois vem a seca, insegurança alimentar, e com isso a gente tem um impacto na nutrição. E a mensagem em geral é o que a mudança climática e a variabilidade climática estão fazendo, porque há uma ameaça que já está aí, que já é existente, e isso traz problemas como o carbono, como a malária, o aquecimento leva ao estresse, à má nutrição, tudo isso são impactos da mudança climática na nossa saúde que já são existentes e a gente tem que lidar com essa vulnerabilidade e então desenvolver adaptações e planos de adaptação para resolver isso. Então, como vocês podem ver, nós somos bastante claros em relação à terminologia de adaptação. Nós já falamos sobre as definições de mudança climática, que também já discutimos sobre adaptabilidade, nós já vimos essa definição e hoje nós vamos lidar com a adaptação. A adaptação é o processo de ajustar os sistemas para lidar com as mudanças já existentes e diminuir os danos e tirar vantagem das oportunidades de benefício. Então, a resiliência por que a gente está desenvolvendo a resiliência, que é a capacidade de um indivíduo, uma comunidade e um sistema anteciparem e responderem e recuperarem o problema enquanto mantém as funções essenciais, nesse caso, a saúde, que é essencial. Então, essas são terminologias muito importantes em relação às mudanças climáticas, a resiliência, adaptabilidade, vulnerabilidade, da adaptação e resiliência, e o objetivo desse plano de adaptação é garantir a resiliência, porque isso é uma coisa que já está acontecendo com os seres humanos e a vulnerabilidade traz problemas econômicos, doenças, deslocamento geográfico, e nós precisamos adaptar os seres humanos e tudo em escala global. A gente está falando em tamanho nacional e distrital de adaptação.
E quais são os princípios básicos da adaptação? Bom, o primeiro documento que eu trouxe é o Plano de Adaptação Nacional, que é um documento, um guia da UNFCCC, que traz as estruturas do Secretariado de Mudanças Climáticas, que é a espinha dorsal dessa orientação desenvolvida para a agricultura, para a saúde, para tudo. Esse documento é uma orientação para proteger a saúde com as mudanças climáticas através de um planejamento de adaptação. É o documento que nós usamos. E nós temos aqui o Plano Nacional de Adaptação da UNFCCC, com a avaliação de risco climática, e se a gente pensar nos países, a gente vai ver que nós temos 5 setores identificados como prioridade para esse plano de adaptação nacional. E a gente precisa dessa integração de setores, porque cada um deles tem o seu próprio plano de adaptação. E, então, o desenvolvimento de uma estrutura para isso é com base nessa avaliação de risco que é gerada pela avaliação de risco de vulnerabilidade. Nessa avaliação, nós temos um objetivo final dessa avaliação para chegar a ações de adaptabilidade. Então, isso pode ser traduzido na adaptação de saúde. Eu não vou ler tudo isso, eu só trouxe essa definição escrita de forma bastante longa para quando vocês lerem, vocês entenderem isso mais tarde, quando vocês reverem o material. Então, nós temos que falar aqui sobre a contribuição que esse guia traz, que não é a lei padrão, mas que é parte do padrão de adaptação que é sugerido pela lei, identificando as populações vulneráveis, as estratégias de adaptação para fortalecer o sistema de saúde para garantir essa resiliência. Então, se a gente analisar essa estrutura da OMS, a gente vai ver esses componentes do plano de adaptação. E a NAPA, então, traz medidas de adaptação de curto prazo e longo prazo para a agricultura, saúde, para tudo isso. E a intenção é continuar lidando com essa vulnerabilidade e criar resiliência com o princípio da adaptação, com inclusão de gênero, de sensibilidade, de resiliência, e pensando nas populações mais vulneráveis indígenas, e a população indígena é muito importante, porque quando um choque acontece por causa da mudança climática e da variabilidade climática, eles são os mais afetados. Então, esse é o princípio da OMS e da estrutura da ONU para essa convenção climática que foi desenvolvida pelo secretariado nessa convenção. E nós temos essa estrutura integrada, nós temos a vulnerabilidade que é identificada pelo governo com os grupos, setores e áreas geográficas mais vulneráveis e com os seus respectivos impactos. Isso é muito importante. E na NAPA, os países definem estratégias para reduzir a vulnerabilidade à mudança climática e melhorar a resiliência contra riscos relacionados. E aí a gente tem o Plano de Adaptação de Saúde Nacional, que tem um componente de saúde da NAPA. Então, esse componente vem da NAPA e nós temos também relatórios com contribuições nacionais que devem ser relacionadas ao UNFCCC. Então, por exemplo, em alguns países, como a Etiópia, eles consideram esse relatório de contribuição que eles falam para o UNFCCC com 8 indicadores. E esses 8 indicadores são de saúde. E eu já vi alguns países como Ruanda, Moçambique, Madagascar, com indicadores que são parte da NDC. Nós não vamos falar disso agora, a gente vai falar isso em outra sessão. Hoje eu vou lidar só com a HNAP. Então, esses são os processos, e esse aqui também é um esquema vindo dessas orientações.
com treinamentos relacionados, porque nós precisamos alinhar e estabelecer o trabalho de GASE para reduzir as lacunas, de acordo com o processo da GANAP, trazendo informação, as lacunas, e nós precisamos, por exemplo, entender se o setor de saúde tem ou não a capacidade de lidar com isso, para que eles possam usar as universidades, diferentes universidades com diferentes backgrounds, para avaliar tudo isso, pode gerar a opção de adaptação que pode ser usada antes do desenvolvimento do HNAP. Então, a gente precisa pensar isso como secundário ao processo, lidando com as vulnerabilidades que já foram cobertas nesse curso, e então revisar as implicações dessas políticas, de implementação de novas políticas, e então desenvolver um plano de adaptação nacional, e aí deve ter um plano de adaptação e financiamento para isso, e deve haver uma sinergia de coordenação com os setores como água, agricultura, nutrição e etc. E conforme implementa, a gente precisa monitorar o HNAP. A maior parte das vezes, esse plano é desenvolvido em 4, 5 anos. E ele precisa ser atualizado regularmente, e precisa relatórios, porque a gente também precisa fazer revisão a cada 5 ou no máximo 10 anos sobre o que está acontecendo, para a gente poder se desenvolver de acordo com as ações. Um dos pontos importantes nesse objetivo, se a gente pensar neles, é que a gente tem que pensar no ecossistema e nos engajamentos de stakeholders. A gente tem que pensar no Ministério da Saúde como líder e coordenador, e depois a gente pensar no Ministro do Ambiente, da Água, da Agricultura, parceiros como a OMS, o UNICEF e ONGs, e daí a gente tem as comunidades, que são muito importantes para nós. As ações comunitárias e a participação da comunidade. Nós também precisamos ter universidades como parceiros. E quais países dão suporte, e também a participação de colegas universitários, bem como participação na GANAP. A maior parte dos países mostra, e na minha experiência, no meu país, em Moçambique, as universidades são muito importantes em sua participação. Então, o Ministério da Fazenda também é muito importante. E o racional aqui é por que a gente precisa desses stakeholders, para garantir o papel do governo em todo esse processo, para trazer saúde, ambiente, agricultura, todos os setores juntos, porque isso é determinante para o sucesso do plano. Saúde é bem-estar, então sem esses setores a gente não garante esse bem-estar. Então nós precisamos pensar que a saúde das pessoas tem a ver com essa garantia de engajamento nos setores e provar a eficiência desses recursos com engajamento e fortalecimento da visão e com decisões. E a gente também precisa de empoderamento das pessoas quando elas estão implementando isso na base. E eu vejo isso na implementação com engajamento comunitário, na abordagem das variáveis climáticas, para todo esse trabalho. Então, com isso, a gente aumenta o impacto da sustentabilidade. E esses stakeholders, nós precisamos perguntar quem faz o que nesse processo da GANAP, desde o desenvolvimento até a avaliação. Por exemplo, mesmo em saúde, a gente tem diferentes parceiros e planejadores que estão alocando diferentes orçamentos, e são autoridades que estão fazendo a vigilância e a preparação. E quem está entregando o serviço, então, por exemplo, um médico que lida com malária, ele vê que quando a incidência da doença aumenta, ele precisa perguntar por que naquela área a malária está crescendo, qual é a diferença climática, porque essa é uma doença dependente do clima. E esse é só um exemplo. A gente tem as chuvas, e com isso os médicos precisam tratar a malária, e eles têm que entender como que o clima impacta a malária. E daí os pesquisadores, a sociedade civil e o engajamento comunitário são muito importantes. Por exemplo, os trabalhadores de saúde
saúde precisam educar o público para monitorar e também contribuir com o diálogo e fazer pesquisas com pessoas que estão tratando malária, com incidência dessa doença e qual é o tipo de operação que está sendo feita para entender por que a malária está crescendo e qual é a intervenção que está acontecendo, se ela é apropriada ou não, ou se há uma mudança no clima ou não. Então, eu quero garantir que os investimentos que estão sendo feitos vão ser trabalhados no desenvolvimento e como. Então, nesse sentido, quando a gente dá suporte, como nós fizemos ano passado, ou como a gente viu um trabalho na Zâmbia ano passado e esse ano também, e algumas cidades, como Nairobi, a gente usou esse sistema. Então, quando a gente está desenvolvendo esse Plano Nacional de Adaptação, a gente precisa pensar no escopo, no objetivo e definir e priorizar algumas adaptações, saber quais as que já estão em curso e pensar nos componentes de custo também. Por exemplo, pessoas, treinamento, infraestrutura, melhorias, treinamento de staff, e se você quiser fazer um programa piloto, para tudo isso, os problemas relacionados. Então, quais são os distritos de malária ou os de cólera e como que a gente vai lidar com eles, ou será que a gente vai cobrir isso no país inteiro? A gente tem que saber, então, qual é o custo dessa atividade para, então, calcular o custo total com base nisso. E nós precisamos identificar também os recursos financeiros, quais são os nacionais e como que a gente vai integrar esse orçamento com financiamento climático internacional e como que a gente vai analisar os parceiros e que vão dar suporte e no setor privado, por exemplo, como que nós vamos incluir clínicas e hospitais privados nesse sistema, ou sistemas de vigilância, ou escolher quais são as doenças a serem analisadas para treinar o pessoal e incluir a doença no treinamento, não só no sistema privado, mas no sistema público também, e pensar em provedores de saúde, pensar no setor privado, como que ele se envolve. E o outro ponto importante é como desenvolver uma estratégia financeira, como que a gente vai integrar o orçamento existente e o que a gente está analisando no desenvolvimento de parcerias. Nós precisamos estar muito claros com isso também para validar isso na revisão, uma vez que nós desenvolvemos esse engajamento, e temos que trazer especialistas de diferentes parceiros e engajá-los com diferentes stakeholders de uma forma mais ampla, incluindo os stakeholders que podem integrar esse orçamento nacional. Então, isso tem que estar alinhado com todo o sistema de saúde, não só desenvolvendo o HNAP pensando nesses pontos, num ponto isolado. A resiliência precisa acontecer, e então nós precisamos incluir orçamentos nacionais e subnacionais. Aqui é só um exemplo, eu não vou ler esse slide, mas aqui é só para ajudar vocês a entender, a adaptar esse contexto e como que esse plano pode ser. Por exemplo, nós vamos ter um resumo executivo, um problema com as prioridades e depois os recursos que precisamos e como que a gente vai cobrir esses recursos, e nós vamos ver se eles vão ser externos ou internos, e a gente precisa ter uma introdução para essa resolução e uma tendência climática, uma avaliação. A gente precisa resumir o que nós já fizemos em talvez 3 ou 4 ou 5 páginas, mas nós precisamos resumir isso para dar uma ideia do que nós estamos desenvolvendo e depois mostrar a política e o contexto institucional para lidar com tudo isso, e daí então ter a visão, o objetivo e as metas, e nós precisamos alinhar isso com a visão de saúde do setor e de um sistema de saúde resiliente, e envolver todas as pessoas do setor climático nisso. Qual é o objetivo? Já falei isso, são as tendências para os sistemas de saúde, quais são os problemas do sistema de saúde em termos de preparação e objetivo para garantir esse objetivo e implementar a vigilância no sistema e na infraestrutura e ter
ter toda a capacidade de pessoal. Então, por exemplo, esse é um exemplo do que precisa vir nesse relatório em termos de infraestrutura, do WASH, do controle de doença, da preparação para a doença, a força de mão de obra, o engajamento, tudo isso é muito importante e tudo isso precisa vir nesse plano de vulnerabilidade e adaptação. Só para dar uma ideia para vocês. Então, nós precisamos ter a estrutura de adaptação que lida com os parceiros principais do país, entendendo os papéis que também têm que estar bem claros na GANAP, as estratégias de financiamento, os recursos financeiros, monitoramento, avaliação, com os principais indicadores, os sistemas de dados, como, por exemplo, as informações do sistema de saúde e também quais são os aprendizados que vêm daí. Nós precisamos, então, de feedback para esse plano de adaptação. Precisamos identificar o risco enquanto desenvolvemos isso e como lidar com o risco e qual é a integração de política para os setores mais amplos no desenvolvimento e em sustentabilidade. Há uma necessidade de institucionalização do HNAP em todo o sistema. E, de novo, as instalações de saúde das províncias, será que elas são de donos locais? Isso é muito importante. E daí a gente lida com esse resumo e entende esse relatório com as orientações clínicas e como que tudo vai ser implementado. Então, para resumir, isso foi desenvolvido em 2021 com 6 critérios para verificar a qualidade do HNAP. O primeiro é liderança e habilitação do ambiente, que já foi dito aqui. O segundo é uma coordenação intersetorial e políticas coerentes, e uma cobertura abrangente, entendendo os riscos da saúde, e depois uma cobertura também abrangente das opções de adaptação, que eu já falei, e depois os recursos, que são um dos critérios, e número 6, monitoramento, avaliação e relatório. Esses são os 6 critérios básicos para avaliar como que a GANAP está em linha e é abordado e aborda os riscos de saúde e também garante que os sistemas de saúde são resilientes a esses riscos. E então, como que nós podemos reduzir a morbidade e a mortalidade? Então, com isso, eu tentei analisar o plano de adaptação nacional da Etiópia, que vai de 2024 a 2028, com 6 critérios. E se a gente analisar isso, se vocês forem online para ver esse HNAP, vocês vão ver que as forças são lidar com um escopo abrangente de 24 a 28, lidando com os riscos das publicações, enfatizando a resiliência climática e o sistema de vigilância, que nós temos aqui como um exemplo, e depois entender o financiamento e o monitoramento para lidar com essas lacunas de implementação, com uma coordenação intersetorial, tanto regional, mas que está mal desenvolvida, e a prioridade agora é fazer essa revisão depois de 2 anos para entender a ação prioritária, que pode lidar com a liderança e o financiamento, expandindo a cobertura para lidar com os riscos e estabelecer uma estrutura de monitoramento, lidando com os riscos de mudanças climáticas e com tudo que é ou não abordado. E se a gente pensar nesses 6 critérios para o HNAP de Ruanda, nós vamos ver que as forças são que eles têm base na estrutura nacional de clima e os riscos que nós temos com isso, como malária e cólera, e os riscos para a sustentabilidade, para a saúde mental e para a saúde ocupacional geral da população, que tem que ser considerados. E esses são os mais impactados pela variabilidade climática. Então, um plano de ação, por exemplo, nessa revisão, seria que a GANAP
tem que ter a liderança em nível nacional, garantindo financiamento doméstico para lidar com esses riscos que já foram mencionados, e também estabelecendo uma estrutura regional para lidar com tudo isso. E como mensagem, então, quais são os resultados esperados? Bom, o resultado esperado é ter um sistema de resiliência climática para reduzir morbidade e mortalidade relacionadas às mudanças climáticas. E para garantir isso, há uma necessidade que eu mencionei na apresentação de governança, de instituição, de liderança e um comitê que lide intersetorialmente com essas políticas, e nós precisamos mais registros do sistema de saúde e um componente de planejamento com contribuições determinantes nacionais que precisam ser relatadas, e nós temos vulnerabilidade nessa adaptação, e nós precisamos de um plano de adaptação nacional, como eu já falei, e também planos nacionais e regionais. Em termos de infraestrutura de serviço regional, isso é muito importante para emissões de carbono, sustentabilidade, para adaptação e resiliência. E então a gente tem uma vigilância climática que lida com as doenças que são sensíveis às mudanças climáticas, com pesquisa e vigilância. Nós precisamos de um banco de dados integrado. E, por exemplo, nós temos observatórios em Moçambique e Etiópia que estão lidando com as variáveis ambientais para informações climáticas. Então, nós precisamos ter um sistema de alerta também, que vai ser discutido na semana que vem. E isso é um co-benefício dessa implementação. E eu digo co-benefício porque vem de outros setores também, quando a gente integra com outras medidas, como, por exemplo, a qualidade do ar, etc. E a criação de capacidade, nós precisamos promover isso, precisamos ter materiais de treinamento profissional, colaboração, por exemplo, em termos de pesquisa e construção de capacidade sobre mudanças climáticas e pesquisas por 10 anos, lidando com essa agenda. E nós já temos essa agenda de saúde, porque nós temos essa falha, e nós desenvolvemos isso, então, no Instituto de Pesquisa com essa agenda que é muito importante. E o financiamento, como eu falei, também é muito importante. E essa é uma estrutura que foi adotada por colegas do Nepal, que mostram como a ferramenta é importante. E o último ponto, que é o último slide que eu quero apresentar, que mostra que nós precisamos ter isso online, nós precisamos ter essa liderança, essa governança de saúde, a força de trabalho, sistemas de informação, com produtos médicos essenciais e tecnologia e entrega e finanças. E se a gente pensar nesses três componentes dessa estrutura, como, por exemplo, sistemas de avaliação do clima e dos riscos de saúde e das emissões de gases de efeito estufa, nós vemos o monitoramento aqui com os alertas e as pesquisas aqui. A gente tem a resiliência climática na infraestrutura com tecnologia e cadeia de suprimentos e o manejo dos determinantes como nutrição, wash, a qualidade do ar, e etc. E programas informativos de clima para saúde materna, saúde da criança, tudo isso é prevenção e controle sendo comunicado, e nós precisamos analisar esses custos e essas responsabilidades. Então, as emergências de saúde, elas são muito críticas para a África, porque, de acordo com o relatório da OMS de 2022, 60% dos problemas na África vêm por causas de mudanças climáticas ou relacionados a isso. E isso não inclui os climas integrados, e a gente precisa de resposta, preparação, e na África nós não vamos conseguir lidar com essas emergências a tempo. Então, se a gente não abordar o clima por causa dessa contribuição de 60%, se a gente não considerar a resiliência climática aqui, vai ser apagar incêndio conforme ele vai acontecendo, e não é isso que a gente quer.
A GANAP, finalmente, vai ser instrumental para garantir capacidade de resistência para problemas relacionados a mudanças climáticas e as possíveis vias para a transformação. Então, esse é o ponto final, é ver a capacidade do sistema de saúde e a resiliência. Aqui nós vemos que nós temos a média, o abaixo, o acima e o aceitável. Então, a gente debate a partir daqui como sendo normal, e daí a gente entra em níveis de colapso a partir daqui, se não tiver capacidade de adaptação. Então, de novo, se a capacidade, de certa forma, está ali, a gente consegue recuperar. Mas a gente não consegue retornar ao normal. E se a gente tem mais capacidade, então a gente consegue recuperar o status pré-existente. E se ele estiver ok. E como nós sabemos que há esse choque, nós temos que garantir poder ir além do normal, porque agora a mudança climática está anormal. Então, nós precisamos de uma capacidade adaptativa para recuperar melhor do que antes e, finalmente, o objetivo desse plano de saúde, de adaptação de saúde nacional é manter e garantir que o sistema de saúde é resiliente, que todos os serviços estão continuados nas instalações de saúde em nível comunitário. E eu peguei isso, essa imagem do framework nacional, vocês podem entrar online e ver. E, finalmente, eu tentei analisar também, e eu quero mostrar para vocês que vocês podem ver as tendências nesse sistema que é apoiado por organizações, e a gente pode fazer isso através de IA para fazer essas avaliações de variabilidade e para desenvolver o HNAP. Então, eu analisei como que eu posso usar a plataforma da OMS para entender o que nós temos no presente abordados como objetivos. E nós vemos que a opção de adaptação é só 95% e a gente precisa de 100%. E essa apresentação lida com 99% dos objetivos. Então, com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigado. Eu espero que vocês possam entrar online para ver esses slides e para ver todas as referências em completo. Eu não criei nada disso por conta própria. Eu peguei documentos existentes do que já foi apresentado nos últimos 15 anos com as atuais atualizações da OMS, da UNFCCC para fazer essa apresentação, e eu agradeço a todos vocês por me ouvirem e participarem desse workshop. Eu espero que isso ajuda, se não muito, mas que de certa forma possa ajudar vocês a começar a ter coragem de produzir mais avaliações de vulnerabilidade e opções de adaptação, e uma vez que vocês fazem isso, vocês podem começar a desenvolver planos nacionais e depois implementar e monitorar e revisar tudo. Obrigado. Thank you very much, Professor Otaji, muito obrigado, professor. Foi uma apresentação bastante interessante. Agradeço muito por nos mostrar como que as comunidades lidam com os planos de adaptação e, como sempre, nós temos os principais stakeholders que estão envolvidos no processo, e eu particularmente gostei, como o senhor mencionou, o papel das universidades, porque eu acho que em muitos países africanos elas têm um papel periférico e elas deviam participar mais e garantir que as decisões precisam ser informadas e que elas podem ajudar nesse conceito de mostrar o que é necessário em termos de necessidade para as comunidades. Eu agradeço muito por isso. Eu só gostaria de lembrar que as apresentações vão ser compartilhadas depois no grupo de WhatsApp, na plataforma. Então, por favor, compartilhem as suas perguntas na caixa de Q&A. Se
vocês colocarem as perguntas no chat, nós vamos perdê-las. Então, coloquem no botão de perguntas e respostas. Bom, agora eu gostaria de dar as boas-vindas à próxima palestrante, doutora Kudu. Antes dela falar, eu gostaria de lembrar as pessoas que nós temos interpretação para inglês, francês e português. Então, por favor, escolham o idioma de preferência de vocês e eu encorajo vocês a não deixarem o áudio original, a não ser que vocês entendam perfeitamente, porque com a interpretação vocês vão conseguir entender melhor os palestrantes que falam em diferentes idiomas. Então, eu também encorajo aos nossos palestrantes, peço aos nossos palestrantes, perdão, que falem mais devagar para que os intérpretes possam traduzir melhor. Então, com isso, agora eu vou chamar a doutora Kudu, que é do Senegal, do Ministério da Saúde, e especialista em saúde, em ambiente, e que trabalha como diretora de saúde e ambiente, com um ponto focal nacional para um alinhamento das ações e ajudas, e ela coordena um grupo intersetorial de propostas nesse processo de sistemas de saúde e vulnerabilidade das comunidades, bem como o desenvolvimento de um plano de adaptação nacional para as mudanças climáticas, e ela também é membro do Comitê de Saúde de Paris, com o Ministério da Saúde, e ela trabalha com organizações nacionais e internacionais e com parcerias para colaboração nas estratégias para combater os efeitos das mudanças climáticas. E eu acho que na biografia dela, a gente já vê bem de onde ela vem, e nós vemos exemplos de diferentes parcerias que ela faz, e ela está envolvida em muitas colaborações e coordenações de governança, de respostas. Então, eu acho que ela e outras pessoas vão trazer mais exemplos práticos em como lidar com essas adaptações e esses processos que estão sendo discutidos. Com isso, eu passo a palavra à senhora, doutora Kudu, e muito obrigada por estar aqui conosco. Thank you so much, moderator. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou falar em francês. Vou procurar falar mais lentamente aqui para permitir para os tradutores de conseguir aqui passar o recado, né? Bom, aqui também vou compartilhar minha tela. Donc, je suis Dr. Kokou du Sénégal. Eu venho do Senegal e vou hoje compartilhar com vocês essa experiência do Senegal no caso dos processos do Plano Nacional de Adaptação, né, no setor de saúde. Nesse contexto da mudança climática. Bom, a gente vai ter como agenda os seguintes pontos, né? O contexto e as questões entre clima e saúde no Senegal. A gente também vai discutir, né, o cenário político e institucional nacional nessa mudança climática, passar pelas etapas-chave. Os resultados objetivos, os desafios também para o estabelecimento desse plano de saúde e as perspectivas. Bom, aqui eu apresento para vocês o Senegal. Ele tem mais de 700 quilômetros de costa e esse elemento geográfico justifica essa forte vulnerabilidade do Senegal em relação aos desafios climáticos. A gente tem enfrentado, sobretudo, ondas de calor cada vez mais fortes e mais frequentes, então as temperaturas aumentam e
A gente também tem essa questão de uma baixa da variabilidade da pluviometria, né, da intensidade de chuva. Como eu falei, é um país com costa. Também temos a questão das inundações, e sobretudo na região de Dakar e de grandes cidades. E a gente também enfrenta questões de seca. Essas vulnerabilidades também se apresentam no seguinte contexto, né? Primeiramente, um crescimento das doenças de transmissão vetorial, também o efeito do choque climático na questão da agricultura, que leva a uma insegurança alimentar, e principalmente no caso das crianças. Esse alto calor também alternado, né, traz um estresse térmico e tem impactos na saúde cardiovascular, também traz doenças respiratórias. Temos traumatismos também, choques físicos e psíquicos, né? Estresse mental em relação a essas questões climáticas, e ainda temos infraestruturas que são destruídas em função dessa variação, que traz uma perturbação da continuidade dos serviços de saúde, do acesso à água potável também. E isso tudo contribui para esse aumento da vulnerabilidade, também da garantia dos serviços de base no Senegal. Nesse caso aqui, para a gente falar do cenário político e institucional nacional aqui, a mudança climática hoje constitui já uma preocupação na reforma do governo para a agenda de longo prazo, que visa uma transformação estruturada e que considera os elementos de vulnerabilidade como chave para o ponto da saúde. A gente tem dois ministérios que pilotam isso, né? Primeiramente o Ministério da Saúde e depois o Comitê Nacional das Mudanças Climáticas também, e contribuição determinada nacional. En version la première a été soumise en 2020 et actuellement nous avons la deuxième version. Isso foi definido em 2020. Então, foram elementos validados de maneira mais ou menos recente. A gente começou a estabelecer esse processo do PNA. Eu vou voltar nesse ponto, mas a gente também tem esse ponto da integração do clima na planificação e na definição orçamentária. Então, a gente tem esse enquadramento da Lei de Finanças Anual, que é uma política de orçamento verde. Du Haut Conseil de Sécurité Sanitaire. Importante falar que também o Alto Conselho de Segurança Sanitária, a gente tem a coordenação One Health, né, Uma Saúde, com o grupo técnico de mudança climática. Então, são grupos temáticos sobre essa questão da mudança climática. E tem uma liderança no Ministério da Saúde, onde temos grupos de trabalho também multissetoriais ligados ao ambiente. E a gente também estabeleceu um comitê técnico multissetorial. Então, esse conjunto desses segmentos ministeriais e das autoridades, até mesmo a Assembleia Nacional, também com participação de institutos de pesquisa e formação, organizações da sociedade civil e comunidades, e parceiros do desenvolvimento dessa coletividade, né, etc. Então, é um conjunto amplo assim, de atores que estão envolvidos nesse debate. Para discutir as etapas-chave do processo de elaboração desse Plano Nacional de Adaptação ligado à saúde, né, é importante dizer que o país se beneficiou de um financiamento que foi um projeto PNA-FEM, que foi preparado
para essa discussão de ambiente e também preparar essa adaptação do Senegal. E isso passou pelo desenvolvimento do Plano Nacional de Adaptação a partir de elementos de setores chaves para o país. Então, na verdade, isso começa por um reforço dessas capacidades nacionais, né? Mas, sobretudo, a partir da política e do orçamento existentes, né? No caso desse projeto, a gente só um minutinho que o áudio dela falhou. A gente também realizou uma análise da vulnerabilidade, né, dessas questões da mudança climática. Isso nos leva à primeira etapa do processo aqui, né, que é já a avaliação da vulnerabilidade. Começamos por um diagnóstico da vulnerabilidade por região, uma análise cruzada de dados epidemiológicos e climáticos, uma cartografia das zonas de risco, utilizando vários modelos climáticos, SG, também buscas de campo. Aqui à direita vocês podem ver cartografias que apresentam esses levantamentos e também a identificação das regiões que são mais vulneráveis, né, a essas mudanças climáticas. A gente também identificou as capacidades de adaptação, os dados de sensibilidade para conseguir desenvolver esse índice geral. Em relação à metodologia, aqui no caso da vulnerabilidade, né, usamos uma base mista, quali e quant, então tivemos já pesquisas quantitativas, mas também ateliês participativos com variedade de atores, como agentes de saúde, comunidades, agentes de serviços descentralizados do Estado. E aí os grupos focais tiveram informantes-chave, né? Adolescentes, mulheres, que trouxeram informações importantes para a estratégia de adaptação. Os principais resultados foram que principalmente tinha uma influência maior e uma vulnerabilidade muito importante das comunidades do sistema de saúde em relação aos impactos das mudanças climáticas. Hi, Doctor. We can hear you. Maybe you can turn off your camera so we can have a better connection. Doutora Kudu, nós não conseguimos te ouvir. Talvez seja melhor a senhora desligar a sua câmera para que a gente tenha uma conexão melhor com a senhora. Perdão, acho que eu tive um probleminha de conexão aqui. We lost your presentation. You can share again and maybe you can turn off your camera. Talvez a senhora possa compartilhar essa apresentação de novo e desligar a câmera para ver se fica melhor. Ok. Aidez-moi à couper la caméra, arrêtez la vidéo. Ok. Eu vou fechar minha câmera aqui para continuar. Então, aqui a gente tem importante é importante identificarmos que as estratégias de adaptação atuais não são aptas para reforçar essa resiliência dos sistemas de saúde e o elemento-chave de opção de adaptação preconizadas inspiradas pelos impactos sanitários vividos, né, pelas comunidades. Os desafios identificados foram baseados por uma análise SWOT, também esse enquadramento da OMS e o Plano de Ação Climática e da Saúde, né, de Belém. Então, já podemos começar por recursos humanos insuficientes, né? A desigualdade de acesso aos cuidados, a fraqueza dos sistemas de dados, uma ausência de financiamento de priorização e uma sensibilização insuficiente.
muito importante, por sinal, para a estratégia comunitária. A segunda etapa é a identificação e a priorização de opções de adaptação. Aqui, a gente se baseou em elementos de viabilidade e co-benefício, pensando nos atores, considerando também elementos de equidade e a prioridade nacional de algumas doenças também. E aí, as opções que foram retidas foram o fortalecimento da resiliência do sistema de saúde diante desses riscos sanitários ligados à mudança climática, reforçar também sistemas de observação, alerta precoce e reação a doenças sensíveis ao clima e com forte potencial de epidemia, promoção dessa pesquisa interdisciplinar e integração das tecnologias inovadoras em termos de clima e saúde, entre outros. Aqui sempre, nessa questão da planificação estratégica dos elementos de orçamento, né, para esse plano, aqui a metodologia se baseou sobre diretrizes, melhores práticas, exemplos e experiências em níveis regional e internacional, né, os mais recentes e pertinentes para esse tema. E aqui, isso se revelou, né, numa abordagem participativa, inclusiva e organizada para a redação de um documento. Todo mundo foi convidado para participar, a gente definiu um quadro estratégico, estimou o orçamento para essas atividades estratégicas, identificou também os projetos viáveis, né, a serem submetidos para fundos climáticos, a elaboração de um plano também e de retorno e acompanhamento desses dados. Bom, algumas melhores práticas aqui a serem mencionadas, primeiramente a consideração da mudança climática na nova política de saúde pública. Então, essa política de saúde pública também está ligada a uma nova estratégia de transformação dos sistemas de saúde, né? E temos também fundos catalíticos, né, como o Climat Santé. No plano da governança, da coordenação e da observação, foi estabelecido um comitê nacional com elementos multissetoriais e regionais para estabelecer um elemento piloto. A gente também tem um sistema de alerta precoce já tem alguns anos. E atualmente nós trabalhamos também, estamos desenvolvendo um plano de ação em relação a calor e alertas. Temos essa colaboração com o Instituto de Pesquisa para desenvolver protocolos de clima e saúde. E atualmente trabalhamos também com outros projetos de adaptação que podem ter financiamento e submetemos uma proposta também para o Fundo Global. Bom, aqui o estabelecimento desse plano nacional requer, né, uma liderança e engajamento no alto nível, um reforço da coordenação intersetorial, o reforço das capacidades institucionais de atores do setor da saúde para a gestão de riscos sanitários ligados ao clima, um reforço de capacidade de coletar dados ligados ao clima e à saúde, reforço das capacidades locais de adaptação e de engajamento comunitário, das capacidades dos mecanismos, entre outros. E aqui as perspectivas para acompanhar essa implementação envolvem a identificação de indicadores de processos, resultados e impactos, de fichas de indicadores também para esses indicadores escolhidos, a integração desses indicadores no sistema de informação sanitária. Aqui essa informação, né, também em função das exigências do sistema de acompanhamento, uma avaliação periódica e um uso desses dados para reajustar as intervenções estratégicas e operacionais. Concluindo, prévenir et lutter contre les impacts du changement,
préserver la santé des populations, Uma renforcer les systèmes de adaptação é santé. imperativa para prevenir e lutar contra os elementos aos quais, né, estamos enfrentando. Esse plano do Senegal é uma boa ilustração de uma abordagem participativa, inclusiva e multissetorial, com engajamento forte, mas o sucesso desse plano depende da disponibilidade, da perenidade dos financiamentos, do engajamento político, mas ele pode constituir um exemplo de integração, clima, saúde na África do Oeste. Esse plano ainda não teve validação política, importante falar, né? Então ele vai passar pelos ministérios responsáveis. E muito obrigada pela atenção de vocês. Thank you so much. Muito obrigada, muito obrigado, doutora, por isso. E eu acredito que há muitas perguntas aqui sobre governança e coordenação, e eu acho que foi muito bom ter esse exemplo prático dessa abordagem, principalmente em relação a colocar em evidência como diferentes regiões, mesmo nesses países que têm muitos problemas, lidam com isso. E também é muito impressionante como vocês conseguem alinhar esses sistemas para criar políticas. Então, eu fico muito feliz com todas essas contribuições que mostram a importância de coordenação, liderança e de parceiros para todo esse sistema. Então, muito obrigado por isso. E só para lembrar, há muitas perguntas sobre interpretação, então eu coloquei esse slide aqui para mostrar como ativar a interpretação. Aqui, para vocês ouvirem, nós temos inglês, francês e português. Então, por favor, escolham o idioma de preferência. Nosso continente tem muitos diferentes idiomas, então esse é um esforço para a gente lidar com todos em todas as regiões. Esse foi um esforço dos organizadores. Então, isso aqui é só para o áudio. Vocês escolhem o idioma que vocês vão ouvir e deixam ali para que as tradutoras possam traduzir, mas isso não vale para os slides, é só para o áudio. Então, agora eu vou chamar o próximo palestrante, que tem muitos anos de experiência, de prática em saúde ambiental e que tem mestrado em saúde pública e graduação em meio ambiente, certificações em estudos e manejos de saúde e avaliações de impacto. E nesse setor, em avaliações em liderança nos países também, ele é diretor assistente de saúde pública no Ministério da Saúde do Quênia e ele lida com controle de poluição também e gestão de mudanças climáticas em saúde e trabalha na divisão de saúde com responsabilidades diversas. Internacionalmente, ele lida com os esforços de saúde da OMS e já participou de fóruns no Quênia sobre isso e dá suporte ao desenvolvimento de diversas políticas e consultorias, assim como tratar de energia limpa e saúde. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui, vendo essa liderança no país e trazer toda essa experiência continental. É muito bom ter o senhor aqui e eu agradeço ao esforço por ter um tempo para estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos. É um prazer também fazer parte dessa sessão. E eu quero compartilhar os meus slides aqui. Sorry, something happened. I think there. Yes, just a little bit. I want to remove my video.
Só um segundo, eu vou desligar o meu Fine. vídeo. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Ok, Very much. muito, And muito obrigado. really appreciate the opportunity Eu to realmente share agradeço a our Kenyan oportunidade de experiences. And compartilhar as for nossas this, I experiências. want to also E para isso, eu note quero também we are in the process, and dizer que nós truly estamos nesse appreciate also processo, that in the presentation, e é isso que eu vou giving a bit mostrar of nessa context apresentação. Eu vou mostrar um regarding pouco do just contexto. Dr. climate Nolan, change. it's Dr. not in Lolen presentation mode. Can não you está no open the modo de presentation mode, apresentação. O senhor please? consegue colocar os slides no modo So, apresentação? No, it's Ah, não just in está? PowerPoint. Não, está só no PowerPoint. okay, thank you, thank you. Let me just go back. It goes this way. Is that fine? Vocês conseguem ver? Is it fine now? Is it okay? Melhorou agora? No, you stop sharing now. Não, agora o You senhor need to share again. interrompeu o compartilhamento. O senhor precisa compartilhar de novo e colocar no modo apresentação. Okay, okay, yes. So, Perfect, thank you. okay, okay, okay. Thank you. Sorry. Ok, Yes. So desculpa, I vamos lá. will quickly be taking you through Eu a vou bit of falar context brevemente regarding sobre um pouco do production, contexto especially from the do que nos perspective of levou climate ao change, nosso trabalho em and relação às some of adaptações em our saúde com as processes. And mudanças I am climáticas e alguns will dos appreciate processos. how we kind E of eu hybrid, not just about health adaptation, but gosto we de are como nós very podemos strong in terms of discutir a mixing the adaptação adaptation and climática de mitigation forma processes híbrida. as Então, part é of um our systemic processo efforts to em address health issues andamento que é of parte climate dos change. nossos And I'll esforços be keen para to kind lidar of com essas also get mudanças you a bit of our climáticas. E strategic framework and some of our se vocês quiserem saber um one pouco do key nosso particular aspect that we ah, are happy to also do share nossa, da nossa our estrutura, eu implementation fico guide feliz on de the Kenya Green Development compartilhar com and some of vocês o the nosso challenges guia que nós ourselves, temos lá no guia, e eu vou falar também just um pouco summarize sobre os to desafios e get tentar up. So resumir for um pouco do Kenya, que and acontece lá. that is Bom, o Kenya on Quênia the western shores of é esse Indian país que Ocean, vocês veem nessa with imagem da esquerda, located east in East Africa, and que está no appreciate if leste we da quickly África. map, you will find that Kenya E has a com mixed esse mapa, climate. vocês Only podem the ver que polar nós temos um clima climate muito that would be misturado. available in Kenya, but it's really diverse. And É um from clima our bastante public diverso. health risk E profile of no nosso 2023, perfil appreciate de if there risco are de saúde also pública, nós significant vemos que há public health também challenges, diseases, and desafios de issues saúde pública que são bastante also significativos climate sensitive. And I am going e to também give a bit desafios of climáticos. E eu também just vou some mostrar um pouco perspective on the significance of the vector-borne dessa diseases in the Kenyan Assault. perspectiva And e da when significância do we nosso check trabalho our Kenya Health e do Information vetor de System, doença que nós ADHIS temos lá, tool, porque nós temos uma that ferramenta for que é a 2021, 2026, and DHIS2, we're que foi checking desenvolvida on de 21 a around 26, three vector-borne diseases, and you can que appreciate foi that desenvolvida these por três climate-driven empresas conditions que is brought fala to light sobre at as laboratories, condições and orientadas pelo you realize clima like e os malaria, vetores que se respiratory cholera, relacionam breast ao cancer, clima, and como can alone contribute e que trazem doenças for como a around malária e 60% outros of problemas the que afetam diseases, muito o and the Quênia. distribution consistent Então, with the relationship between nós com essa temperature, ferramenta precipitation, vemos a and distribuição da the doença por vector todo o anopheles país e a presença do vetor so em relação aos also surtos. like for the visceral leishmaniasis, Eu também queria please falar da we can leishmaniose maybe visceral, follow the Kala-Azar, que é which is transmitted by transmitida pelo sandflies. Kala-Azar, ou seja, Habitat por um requirements are also mosquitinho tightly coupled to vegetation cover and soil que moisture, near também double tem contributing to requisitos de habitat habitar e requirement que precisa de uma around vegetação e de um 3,000 solo around úmido, 6,000 in annual cases, which e also que nós temos uma contribute to incidência de 96% 3 a increase quase in incident, 6.500 just for casos more than 1% anuais. of the total E vector-borne nós disease tivemos um burden. aumento bastante grande, de And like in other counties, 96%. those are our sub-regional levels. West Pokot, Turkana, and Wajir together accounted for Que close to
lida com um número expressivo de quase 64,8% de todos os casos de doenças transmissíveis que nós temos lá. E nós temos também um problema muito sério atualmente com o surto de chikungunya, que cresceu 471% em um único ano, de 2021 a 2022, que chegou a mais de 2.000 casos. Então, eu só estou mostrando isso aqui para vocês entenderem que há uma preocupação na OMS sobre esse Plano Nacional de Adaptação Climática e o quão significante essas doenças vetoriais são no Quênia. E só para dar aqui uma ideia da região para vocês, eu vou mostrar essa foto, porque esse aqui é um território que é parte do Quênia, que lida muito com esses problemas, e nós temos muitos cenários assim, de muitos territórios abertos e verdes, e nós temos problemas por causa desse tipo de clima e de território, e como vocês sabem, e vocês podem ver nessas fotos, nós tivemos problemas. Como, por exemplo, a foto da esquerda que mostra um alagamento que nós tivemos no Quênia, e daí vocês podem perceber na direita também o impacto da seca e como que isso impacta a população e os nossos animais, porque vocês podem ver que o pasto está completamente seco, o que faz com que o gado morra. Então, não é só isso. E não é simplesmente falar, nós estamos de fato enfrentando esses problemas que vêm lá em 2023, 2024, 2025, e em março desse ano, nós desenvolvemos uma estratégia para políticas nesse contexto, porque o Quênia, assim como outros países, está seguindo a convenção com as políticas e as sugestões da OMS para lidar com esses compromissos, e nós temos assembleias e resoluções, e nós atualmente estamos numa posição de lidar com essa resiliência climática. E nós aqui no Quênia percebemos que é muito importante seguir esse plano de adaptação da UNFCCC, e esse é o nosso principal driver para esse compromisso e para garantir que a gente tenha uma avaliação de adaptação e avalie os custos de saúde dessa adaptação, para que a gente esteja em linha também com o nosso comitê ético e com o papel do compromisso dessa adaptação climática. E também, vindo da COP26, nós seguimos uma via diferente no Quênia, porque nós vimos que nós precisamos de uma estrutura política para dirigir o nosso sistema de adaptação. Então, acredito que nós somos parte de um grupo pequeno de países que decidiu criar essa estratégia adaptativa de clima e resiliência para estar tudo pronto até 2029. Então, nós temos 7 áreas de prioridade, que seria a promoção de saúde, a transição política, pensar nessas políticas de adaptação e parcerias para essa adaptação e, claro, um mecanismo de avaliação e monitoramento. E o ponto aqui é garantir que nós cumpramos com as nossas diretrizes estabelecidas em todos os setores, e também que a gente possa se adaptar a essas mudanças e ter essa liderança necessária para coordenar e garantir essa adaptação. Então, com essa estratégia e esse compromisso que nós fizemos, foi o que nos permitiu perceber que nós precisamos acelerar e fazer diferentes ações simultâneas. E uma dessas ações seria desenvolver essa avaliação de vulnerabilidade em saúde e clima do Quênia, que é um dos mapas mais importantes que nós precisamos ter.
porque fica claro com o contexto que nós temos uma diversidade de climas e de vulnerabilidades. Então, esse documento nos ajuda a mapear e criar uma estrutura que traga a exposição, a sensibilidade, a capacidade adaptativa, e isso é feito com base no índice de vulnerabilidade de mudanças climáticas, e, obviamente, o financiamento também é importante. E nós chegamos a um financiamento sugerido que a gente fez com base no Sistema de Inteligência e Resiliência em Saúde Climática do Quênia, que vai nos ajudar, junto com o Ministério da Saúde, a vigiar e entender quais são essas evidências em nível de país que nós temos em termos de vulnerabilidade, os indicadores de vulnerabilidade, e com isso ter os instrumentos necessários para garantir a integração dos setores público e privado. Em relação a esse fardo dos problemas e tendências climáticas e doenças, nós damos atenção em particular às doenças vetoriais que estão crescendo. E nesse gráfico do sistema de inteligência, nós vemos que há um crescimento nos últimos 10 anos em relação às doenças. Por exemplo, as doenças respiratórias, que cresceram de 420 para 800 mil casos de 2016 a 2024. Então, esse é um objetivo da nossa adaptação financeira. Mas quais são os próximos passos para nós? Eu queria mostrar que nós estamos no processo e, atualmente, nós estamos desenvolvendo um conjunto de ferramentas e orientações que vão nos ajudar a lidar de fato com a mitigação, com uma abordagem diferente em nível nacional, e também continuar lidando com essa estrutura da OMS, e nós estamos atualmente buscando parcerias e financiamentos, e no processo de ter um prazo. E assim que nós conseguirmos avançar nesse desenvolvimento para garantir a operacionalização desse plano de adaptação climática, nós vamos, então, começar a discutir os custos para um plano nacional para que a gente possa, no Quênia, dar uma resposta nacional aos problemas. E nós realmente estamos querendo entender como adaptar esse plano de adaptação nacional ao processo de planejamento nas cidades e nos condados, para que a gente tenha planos locais para os setores. Então, nós precisamos planos de adaptação climática localizado, e isso vai ser oferecido em termos de bases fundamentais com perfis de dados para cada região, para que a gente possa ter ferramentas específicas para adaptação climática. Então, com isso, eu posso dizer que nós também queremos entender qual vai ser o investimento, porque nós estamos investindo em malária, HIV, AIDS, que são parte também do nosso alinhamento atual do ciclo de cuidado, e nós queremos investimentos também para outras doenças nesse setor. E daí, com o CCVI, nós queremos aumentar a vigilância e o monitoramento e o desenvolvimento de um plano de adaptação de saúde e de um sistema com o Ministério da Saúde, porque com isso nós vamos fazer a transição dos nossos relatórios manuais sobre os eventos climáticos ou indicadores para uma base eletrônica.
que seria o CHVA, perdão. E isso vai, de fato, nos ajudar em termos de mobilizar recursos e lidar de uma forma mais nacional, trabalhando com bancos como o Equity Banco, o KCB e a Safaricom, que vai nos ajudar a trazer financiamento para os 47 condados que nós temos no país. Então, agora eu quero falar sobre os nossos pilares para o nosso guia de mitigação e adaptação, porque isso traz orientação sobre como abordar os 9 pilares do plano de mitigação para o sistema de saúde. São os requisitos que são mostrados nessa estratégia, que vão de liderança e governança, passando por energia, transporte, os serviços de descarte de resíduos e serviços de saúde digital, tudo isso para adaptação, e com isso nós temos uma via clara. E agora a gente precisa fazer com que tudo aconteça. Nós precisamos definir quem são as pessoas, os fundos, os planos, para depois, então, celebrar, avaliar, escolher os projetos, identificar parceiros e iniciar, colocar em ação os melhores projetos definidos. E isso de acordo com as orientações, e nós também temos que ter o desenvolvimento completo desse guia para resiliência, inclusive com o ponto de saúde. E nós, como países, entendemos que se nós de fato queremos desenvolver esse HNAP, esse guia fala diretamente conosco. E nós estamos falando em termos de decidir como desenvolver, e provavelmente depois do desenvolvimento do HNAP, nós podemos fazer atualizações para estar em linha com os outros países. Isso é parte do nosso nível de adaptação desse guia, para que a gente possa lidar com as instalações de saúde e perceber como que nós podemos seguir esse processo passo a passo em todas essas instalações de saúde para entender o que a gente está fazendo em nível de cada um dos hospitais, para que a gente possa ter melhorias em cada um dos hospitais, buscando esse nível médio, depois um alto nível em todas as instalações, para que a gente possa ter um acompanhamento com todas as ferramentas e guias em todas as localidades, e isso para essas operações de resiliência climática. E daí, acima de tudo, com essa abordagem, nós vamos trazer as orientações verdes e resilientes, porque com isso nós estabelecemos uma plataforma verde para o Clêmia, que tem 47 pacotes no sistema. Para a operacionalização da plataforma, nós precisamos de uma primeira capacidade de inovação e de hospitais verdes, e trazer programas e políticas e finanças e mobilização e etc. Então, essa plataforma já está estabelecida, mas nós agradecemos se conseguirmos ter outras organizações, indivíduos trabalhando conosco, porque cada uma dessas partes foi desenvolvida em detalhes em termos de subatividades, para que elas estejam conectadas umas com as outras, para que nos garantam uma abordagem de monitoramento de como tudo funciona. Então, isso é sobre como nós integramos a adaptação do sistema. E em termos de outros esforços, nós desenvolvemos muitas estratégias, nós temos coordenação de grupos, compartilhamento de conhecimento, e nós tentamos chegar
rápido aos membros fundadores dos grupos dos países para que a gente possa ter discussões. E nós participamos, por exemplo, da primeira Conferência Pan-Africana sobre o Clima em 2025 e nós estamos continuando esse tipo de trabalho e nós temos vários desafios e lições aprendidas também em termos de capacidades financeiras e lidar com as políticas nacionais, capacidades técnicas, infraestrutura e os aspectos de questões sociais, ambientais, de consciência ambiental e políticas e os problemas das instituições e também as mudanças do cenário de parceria e de financiamento, tudo nos traz uma série de questões e de como que a gente vai ter um roadmap do país, lidando com todas as abordagens e com os mecanismos de coordenação que nos permitam ter melhor impacto. Então, só para terminar, essas são as principais mensagens que eu posso trazer aqui para vocês, porque o Quênia tem políticas de mudanças climáticas abrangentes, com estratégias alinhadas com seus compromissos globais e ações globais para se adaptar aos sistemas de saúde, e a gente tem um clima altamente vulnerável, com extremos, e nós precisamos medir tudo isso, e a gente tem que cumprir com os requisitos da OMS e do HNAP até 2027. Esse é o tempo que nos foi dado para esse compromisso, para o desenvolvimento da nossa estrutura. Então, nós temos uma plataforma que traz um mecanismo de colaboração, um mecanismo colaborativo de formação, perdão, entre sistemas público e privado, e isso lida com a saúde. Nós estamos juntando todos esses dados para nos ajudar a ter avaliações das vias e dos stakeholders que podem estar interessados nesse processo, bem como com isso nós temos oportunidade de passar por todos os pontos e ver quem ainda não está participando e que pode ser crítico ou significante para esse processo nos nossos setores. Então, com isso, por causa de tempo, eu termino e agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o Quênia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por mostrar de formas práticas como que o Quênia está abordando e sincronizando diferentes colaborações de diferentes setores, como criando plataformas que facilitam a troca de dados no nível de país para o nível regional. Foi muito interessante. Agora, por conta de tempo, nós pedimos desculpa, mas talvez a gente possa responder uma pergunta breve para cada um dos palestrantes, e eu acredito que algumas outras perguntas já foram respondidas no chat e outras respostas vão ser compartilhadas no grupo. Então, há uma pergunta aqui sobre a sua experiência, sobre como nós podemos garantir que os planos de adaptação identificados nas avaliações podem lidar com o planejamento de orçamentos e como que doadores podem dar suporte ao projeto. Nós queremos saber sobre essas avaliações de adaptação e como alcançar esse sistema. E talvez eu possa dar à doutora Kudu uma pergunta para que ela possa também responder. Então, doutora Kudu, há uma pergunta sobre como explicar mais em termos de como o sistema, a coordenação de saúde única lida com problemas técnicos e estruturas, eu acho que foram mencionadas, diferentes estruturas em termos de mudança de climáticas. Então, a pergunta é sobre como que essa saúde única traz essa coordenação, e também tem outra pergunta para outros palestrantes que a gente pode direcionar sobre essa posição da saúde única dessa coordenação. Então, para o Dr. Nolan, há uma pergunta sobre
on nutrition, if there is nutrição e there's a question that talked about how uma pergunta que nutrition fala component sobre is como esse missing and if componente there's de hope nutrição for está inclusion faltando of that and nessa inclusão e noting como how the different areas are affected. como And as diferentes áreas lidam com isso e trying to that you can talvez also maybe share more information as well in terms você possa of compartilhar mais where people informação can também em find termos de some of como as these pessoas podem platforms that achar you mentioned and essas how they can find plataformas information as mencionadas well. e como achar We also informação. understand the limitation of time Porque eu which may not be entendo que nós presented temos uma limitação de in that. tempo, mas So muita over coisa não to foi you, apresentada Dr. Kutani, then profundamente, mas eu passo Dr. Kudu, agora and yeah, para o Dr. yeah, Kutani, depois a doutora thank you. Kudu e Yeah, depois o Dr. Lulong. thank you very much. I'm not going to take time Sim, muito now. The obrigado. time Eu is não here, vou gastar almost muito tempo dark. aqui, porque a gente So, sabe que for para a me, maior I parte das have pessoas já está de answered a noite, lot of mas questions. Since I stopped, como tem I muitas was responding, perguntas aqui, including the One Health and eu all fui those things, respondendo, which inclusive came aquelas que to estão ali address to me. vindas The HNAP, para if mim. you Então, remember my presentation, o the last HNAP, se vocês slide, I lembrarem put da minha the apresentação, no último health slide, building blocks. eu coloquei So, os and then blocos de also I put conhecimento e the eu health também system coloquei resilience, a how resiliência do can sistema de collapse and saúde then e transform. como nós podemos ter For me, colaborações e transformações. Então, para from the mim, experience, e a partir da most experiência, of these things, when you a do maior parte desses pontos, e quando a gente faz essa avaliação de vulnerabilidade, the adaptation option is a going opção to de be identified in the adaptação vai ser vulnerability. It is not in the identificada HNAP. It's na already vulnerabilidade, não na ready. GANAP. So the Ela já expert, está the pronta group, they lá are para going que to o use it. grupo de So especialistas when possam we usar. are Então, planning, como we nós, need to look at enquanto within nós the planejamos, framework nós temos of que olhar essa estrutura the health building block and then the 10 desses components of the blocos de WHO operational framework. conhecimento e One os of the 10 colleagues asking me, componentes da are we estrutura da going to OMS. consider E um all the 10 colega components? pergunta se a No. gente considera os It 10 depends on the componentes. local Não, context. Even vai depender those do 10 contexto components, local. E mesmo esses 10 one of the componentes, option, if you identify uma them das as a opções, se você priority, identifica como it's uma not going to be prioridade, implemented não vai throughout ser the country implementado por todo o because país, the porque vulnerability mainly a is depend vulnerabilidade on the principalmente depende agroecological zone. If you remember da my zona colleague, Professor agroecológica. Se Balai, você me lembra do meu presented colega that. professor So Balai, ele it depends apresentou on the isso. Vai agroecological zone. depender This is normally da from the agroecologia agroecological zone. So it's even in e one depende country, one de option cada is not going área. to be E throughout the então, country. mesmo Then the num país, financing uma opção issue, não vai lidar com o país todo. Depois tem o we need problema financeiro. think of Nós how, for precisamos example, look pensar at sobre como the government is building with the avaliar tripartite o budget que o governo a new está health fazendo com o infrastructure. orçamento e They are como doing é a renovation. estrutura Not just this e is se one há example. They renovação. Isso have é só um for exemplo. new healthcare facility infrastructure Nós building. temos They have for criações de renovation estruturas funding. de saúde Now, e há what financiamento the para climate component is renovação. going to E do, depending o que on o that componente de clima vai agroecological fazer zone, vai depender da what zona are the building codes? agroecológica. Because the E country o que have elas their estão own fazendo? building Porque codes o for país hospital, for tem healthcare facility, seus for próprios health and orçamentos clinic. para So now the hospitais, issue para is tudo. how Então, no fim das that contas, country is o que going to importa é como develop esse as país a vai standard desenvolver infrastructure that uma can be infraestrutura resilient padrão que to a pode ser given agroecological zone. resiliente So para what uma they are going área to do agroecológica. is Então, to o que ele vai develop the fazer code, é to revise the code, desenvolver the building code o to centro address de the tudo resilience. para So abordar a we are resiliência. thinking because there is a Então, misunderstanding, como há unfortunately, in um climate change, entendimento in all sectors when we are doing errôneo em planning, relação we às are mudanças thinking the Western climáticas, nós way. temos que pensar I'm always da saying in forma training, ocidental. if E eu we are sempre digo nos expecting treinamentos que se to nós ensure the esperamos resilience garantir a only the Western, resiliência the developed countries só da support forma the donors, ocidental dos we are not países going to achieve. desenvolvidos, nós So não we vamos need to conseguir nada. include Nós that precisamos in incluir the building code. For example, one of the isso examples, nas nossas in construções. Ethiopia, Dos we exemplos used to have a é que na project. Etiópia Then nós we developed a costumávamos training ter um projeto e depois manual, desenvolvemos um and then treinamento, um in manual, collaboration with Addis Ababa em University, colaboração com a at the end, Addis universidade, Ababa University e no approved that fim a 15 universidade credit hour for the aprovou service training esses créditos module. para o So now treinamento. the project Então, is not there. agora, o This module is projeto serving não in está Addis lá. Ababa Esse University modelo da as universidade additional course, a tem um module. curso So adicional, when we um are having módulo a adicional. module,
Então, quando a gente faz esse módulo, a gente precisa mostrar como que a gente vai integrar os sistemas existentes. Então, nós temos esse elemento usado no treinamento. Nós precisamos pensar estrategicamente sobre como tudo vai ser integrado à nossa